Seja muito bem-vindo, meu nome é Cássio e hoje você vai aprender a ferramenta mais poderosa que eu usei para poder mudar a minha vida inteira. Eu estou aqui em Brasília, gente, em uma mansão maravilhosa que a gente alugou aqui para a gente poder ficar aqui e fazer um curso aqui em Brasília. No final desse vídeo eu posso fazer uma tour com você aqui só para você poder ver, porque é maravilhoso. Mas olha só, a ferramenta de hoje algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Mas se você já conhece, eu quero que você aprenda muito mais sobre essa ferramenta, porque eu vejo tantas pessoas usando essa ferramenta como se fosse uma arma. E ao invés de criar algo mais grandioso na sua vida, ao invés de criar uma melhoria na sua vida, você começa a usar essa ferramenta para poder parar a sua vida, para poder bloquear mais ainda a sua vida. Mas olha só, calma aí que eu vou te explicar porque a ferramenta é interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Então vamos lá. Tudo na sua vida é um ponto de vista, ok? Então os problemas que você tem é um ponto de vista. Nós temos o conceito dentro de Access Conscious, que é uma empresa que disponibiliza várias ferramentas para você poder mudar a sua vida, assim como eu mudei a minha, e eu vou agora disponibilizar aqui para você ferramentas dessa empresa de Access, a empresa Access Conscious, né, para poder mudar a sua vida também. E essa ferramenta interessante de ponto de vista, ela não traz a clareza de que os problemas que você tem, eles não precisam ser mais reais, desde que você faça essa ferramenta. E é tão simples. Então vamos lá. Tudo o que está acontecendo na sua vida hoje, pega uma situação que esteja acontecendo na sua vida, uma questão financeira, uma questão amorosa, uma questão na sua saúde, tudo isso é criado por conta do seu ponto de vista. Então você tem um ponto de vista sobre isso que está criando essa realidade, inconsciente ou não. Então, quando a gente fala a frase interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, você está dissolvendo esse ponto de vista. Você está destruindo esse ponto de vista. Mas olha só que interessante. Essa ferramenta não é para você poder recusar ou para você poder rejeitar o ponto de vista. É para você poder se tornar mais consciente disso, porque uma vez que você tem mais consciência, você consegue ter mais escolhas na sua vida. Olha que incrível. Então, quando você tem mais consciência e você tem mais escolha, então a sua vida pode mudar drasticamente através das escolhas que você pode começar a fazer. E aí também tem uma questão, né? Tudo na sua vida que você tem hoje, qualquer situação, qualquer questão, qualquer problema, qualquer coisa, isso foi uma escolha que você fez. As escolhas que você fez, o ponto de vista que você tem, isso te trouxe até aqui. É isso. Quando a gente fala interessante ponto de vista, a gente está se abrindo a infinitas possibilidades para que novas escolhas apareçam. Para aquilo que você acreditava ser tão verdadeiro, ser tão real, deixe de ser, porque você começa a se abrir às infinitas possibilidades. Para você poder se abrir às infinitas possibilidades, você vai ter que estar disposto a você olhar o que é verdade e o que é mentira para você. Mas o que aconteceu durante todo esse tempo? Você acabou se alinhando com todo mundo. Você acabou concordando com todo mundo sobre o que era dinheiro, sobre o que era relacionamento. E hoje você tem a sua vida como você tem, porque você acabou se alinhando e concordando ou resistindo e reagindo às pessoas à sua volta. E a reação, ela não cria expansão, ela cria contração. Olha que interessante isso. Então, muitas pessoas usam essa ferramenta interessante ponto de vista. Primeiro que a maioria nem usa, essa é a verdade. Quando alguém fala, eu já usei todas as ferramentas, mentira. Você não usou todas as ferramentas. Você não usou interessante ponto de vista. Porque se você estivesse usando, você não estaria abrindo a boca para poder falar isso. Essa ferramenta ela é tão simples e ela é tão fácil de ser aplicada. E outra coisa, quando você faz interessante ponto de vista, eu vou te ensinar aqui como é que faz isso, tá? Quando você faz isso, você começa a atualizar alegria, facilidade na sua vida. Então, quanta facilidade você pode começar a ter na sua vida quando você começa a usar interessante ponto de vista? Quando você tem uma dificuldade na sua vida, quando você tem alguma coisa bloqueada, emperrada, e você faz essa ferramenta, isso desbloqueia. Porque você para de concordar e se alinhar com o que outras pessoas falam, e você também para de resistir e reagir o que outras pessoas estão falando. Olha que interessante isso. Então, o propósito dessa ferramenta não é criar conflito. O propósito dessa ferramenta não é dizer o quanto o outro está errado, ou o quanto você não concorda com o que o outro falou, porque o que ele falou é blá, 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 blá. Não.
O propósito dessa ferramenta é criar consciência, é fazer com que você se torne mais consciente das suas escolhas, do que você está escolhendo, você se tornar mais consciente daquilo que você está consciente para que você possa acessar infinitas possibilidades. Olha que incrível, né? Então as pessoas usam essa ferramenta geralmente para poder atacar o outro, né? Porque assim, vamos lá. Dentro do curso de barra de Access, eu sou um facilitador de Access, onde eu facilito barra de Access e também facilito outros cursos avançados, fundamento, conversando com as entidades e outros, workshops, classes que eu criei, enfim. Mas dentro das barras de Access você aprende o seguinte, a você fazer essa ferramenta. Eu vou te ensinar aqui, né, como você faz isso também. Mas olha só, o que você aprende lá é que geralmente tudo o que as pessoas falarem para você, você vai falar em interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Só que você não vai falar isso em voz alta. Você vai falar isso mentalmente, porque se você falar isso para o outro em voz alta, primeiro, você está sendo idiota. Segundo, você está criando conflito e você não está criando consciência. E eu vejo tanta gente, né? Às vezes a pessoa está ali conversando, né? No meio de terapeuta, que pessoas que usam a ferramenta, tem gente lá conversando e parará. Aí a pessoa fala, interessante ponto de vista o seu. Você fala para a pessoa, interessante ponto de vista um caralho. Esta porra é para poder usar na sua cabeça e não você falar. pode falar isso para ela e pode dizer que eu que falei. Porque não é assim que se usa a ferramenta. A ferramenta é na cabeça para não criar conflito, para não criar confronto. Gente, muitas pessoas chegam até a mim e falam um monte de problema, um monte de questão, e eu não vou falar para a pessoa interessante ponto de vista, eu vou fazer isso na minha cabeça. Eu vou fazer isso para mim, porque não é sobre o outro, é sobre mim. Tudo é sobre você, não é sobre o outro, é sobre você. Porque você que se permitiu se aliar e concordar com o que o outro e a merda que o outro pegou. Fez sentido para você? Coloca aqui embaixo nos comentários para poder saber se isso faz sentido para você. Mas olha só, você vai repetir isso, eu recomendo inicialmente você repetir 30 vezes por dia. Então, como é que você vai fazer? Você pode imaginar uma situação na sua vida. Um exemplo, dinheiro. Pega a energia do dinheiro. Vamos fazer agora comigo aqui agora, vamos lá. Pega uma situação de dinheiro ou uma questão de relacionamento, não importa, da sua saúde, do seu trabalho, dos seus clientes. Intenciona isso. E vamos repetir 30 vezes. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E olha que interessante, quando você fala interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, primeiro, você está reconhecendo que esse ponto de vista que você tem, ou todos os pontos de vista que estão lá, não são verdades. Eles são apenas pontos de vista. Eles não são valiosos, eles não são importantes, eles não são significativos, eles não são exatamente eles que têm que criar a sua realidade. É apenas um interessante ponto de vista. E quanto mais você repetir isso, mais leve você fica. Vamos lá, 30 vezes. Já estamos na quinta já. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Não faz no automático. Coloca a presença, repita isso com presença. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre relacionamento. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre os meus clientes. Gente, porque o quanto os seus clientes não vêm até você porque você está cheio de ponto de vista deles. Que você pegou, que você captou, que você se alinhou, que você criou.
Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre o meu trabalho, que o meu trabalho é muito cansativo, que o meu trabalho é muito isso, que o meu trabalho é muito aquilo. Interessante ponto de vista que eu estou muito cansada. Interessante ponto de vista que eu perdi o tesão de viver. Interessante ponto de vista que eu perdi o prazer de ficar com meu marido. Interessante ponto de vista, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. É isso. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Ai, meu Deus. Gente, essa ferramenta me libertou, tá? Ó, eu já tenho 6 dias fazendo ela. Porque, se vocês bem sério para vocês, eu não estava usando essa ferramenta o tempo todo. E aí eu percebi o quanto eu estava captando tudo de todo mundo. Eu estava captando os problemas de todo mundo, eu estava captando o problema da família, do pai, da mãe, do vizinho, do filho, de todo mundo. De todo mundo. E aí, quando eu comecei a fazer essa ferramenta, tudo começou a ficar mais leve. As coisas começaram a fluir, porque o propósito dessa ferramenta é fazer com que as coisas fluam na sua vida. Não é mais você se manter estagnado ou você se manter parado, mas é você acessar a possibilidade de você ver algo diferente, o que mais é possível, né? O que mais é possível se você se perceber nessa dificuldade financeira. Fala interessante ponto de vista 30 vezes. Gente, eu falo isso o tempo todo, caminhando. Ontem de madrugada, eu acordei falando interessante ponto de vista. Entendeu? Então é assim, é você usar a ferramenta como se você tomasse banho, como se você quiser comer chocolate todo dia. É como se você respirasse todo dia. Você não consegue parar de respirar. Então assim, quando eu coloco algo na minha cabeça, eu faço. E eu vou fazer isso durante 6 meses. Porque Gary, o criador dessa ferramenta, ele recomenda a gente fazer no mínimo 6 meses. Todo dia. Ele recomenda a gente fazer 100 vezes por dia. Eu estou aqui pedindo para inicialmente você fazer apenas 30 vezes e você já vai perceber um grande resultado na sua vida. Uma grande leveza, grandes coisas se mostrando, grandes coisas se aparecendo e como pode melhorar mais ainda. Mas o propósito realmente é fazer com que você repita isso o tempo todo. Experimenta 3 dias. Experimenta. E depois você chega lá no meu Instagram e fala: Cássio, aconteceu isso, 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 aquilo. Cássio, isso e aquilo. Dita aqui embaixo nos comentários também, ó. Comenta aqui, ó. Interessante ponto de vista, que eu dei esse ponto de vista para eu poder saber que você chegou ao vídeo até o final. Agora, vamos comigo ver essa mansão aqui agora? Gente, eu tô tão apaixonado pela mansão. Olha só. Eu vou levar agora vocês aqui comigo. Ó. Vamos lá. Será que dá pra ver? Dá sim. Olha só esse lugar. Uau! Eu aluguei aqui esse lugar, eu não sabia que esse lugar é tão grande. Na verdade, eu acredito que ele é maior do que vocês estejam vendo na câmera, tá? Gente, olha só isso aqui em Brasília. Em Brasília. Eu jamais imaginei que em Brasília tem um lugar tão lindo, porque eu já vi muitas vezes para Brasília e eu não sei que tinha essa beleza. E aí eu vou facilitar aqui um curso de Access, conversando com as entidades. E aí, gente, olha só para onde o mundo espiritual me trouxe. Olha só o que as entidades me trouxeram, né? Essa beleza natural, olha só, aqui, bom, a casa é muito grande, ela é gigante, olha a natureza disso aqui, gente, os pássaros cantando, eu acho que vocês viram no vídeo, né, os pássaros cantando também, mas olha só, e aí, olha que interessante também, carnaval, a gente vai ter o fundamento em Florianópolis, é um curso avançado de artes, então se você já fez barra de artes, você já pode fazer fundamento, que é o próximo passo, você já pode também fazer com as entidades, porque é o próximo passo, tá? E vai ter o fundamento lá em casa, em Florianópolis. Vai ser bem legal. Lá em casa você também já pode ter visto nas minhas redes sociais, que é uma baixa mansão e é linda também, né? Florianópolis também é incrível. Vamos também ter em Salvador, dia 2, 3 e 4 de maio. Vai ser um lugar lindo também. Eu gosto de trazer as pessoas para a beleza. Porque quantas pessoas não têm acesso a essa beleza aqui diariamente? Pouquinho, gente, não é todo mundo que tem acesso aqui não, tá? Não é todo mundo. Então eu gosto de quando eu faço um curso, um treinamento, uma classe, né? Eu gosto de alugar presencial, né? Eu gosto de alugar uma coisa legal para as pessoas poderem ter uma experiência. E não só sentar, ler a apostila e tá tudo certo. Não, mas você também tem uma transformação no lugar. Então essa casa está contribuindo muito aqui pra gente. E eu estou muito feliz, eu estou mega empolgado com isso. Realmente, eu me surpreendi quando eu cheguei aqui. Né? Eu falei, uau, universo, gratidão por isso. Eu já fiz 200 interessantes pontos de vista desde que eu cheguei aqui. E eu falei, interessante ponto de vista que tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que tem esse ponto de vista que essa casa é bonita, porque a casa é bonita, ela é, mas ela pode ser melhor ainda, ela pode ser mais ainda. E quando você está no interessante ponto de vista, de qualquer pensamento, de qualquer sentimento, de qualquer emoção que você tem, você consegue acessar infinitas possibilidades. Não é só você fazer interessante ponto de vista para o que é ruim, é você poder fazer também para o que é bom, porque aquilo que é bom sim pode melhorar. Não tem a pergunta como pode melhorar mais ainda o universo.
Então é isso. Sou muito grato por você ter ficado aqui até o final do vídeo comigo, né? Aguentando os meus gritos, os meus berros, mas faz parte. É isso, gente. E olha só, acordou todo dia? Como posso ser mais feliz e grato hoje, universo? Me mostra. Como posso ser mais feliz e grato hoje, universo? Me mostra. Como posso ser mais feliz e grato hoje, universo? Me mostra. Então, digita aqui embaixo nos comentários, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Curte esse vídeo para poder chegar a mais pessoas, por favor. Se inscreve no canal e, por favor, quando você comenta, você está contribuindo para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Então, por favor, curta e comente. É muito importante para o meu trabalho. Um beijo no coração e até o próximo vídeo que eu vou deixar aqui do lado para você poder fazer uma ferramenta de Axis para dinheiro imediato.